Rio de Janeiro, 1892. As ruas do centro ainda vivem a agitação de uma república recém-instaurada e de sua primeira Constituição. A Rua Direita, que durante a permanência da família real portuguesa fora uma das mais importantes vias da cidade, passou a se chamar 1º de Março, após a vitória brasileira na Guerra do Paraguai. E foi exatamente aqui, na Rua 1º de Março, esquina com Rua do Rosário, que foi construído o prédio que hoje funciona, o Centro Cultural da Justiça Eleitoral. 118 anos depois, este prédio, que foi testemunha das transformações da cidade e do país, permanece com suas características arquitetônicas inabaladas. Já na fachada, percebe-se a magnitude da construção. A combinação dos estilos neoclássico, barroco e Art Nouveau, além de conferir uma beleza singular, foi uma inovação para a época. Logo à entrada, uma escadaria de mármore conduz o visitante ao saguão, que precede o salão central, onde podemos ver os antigos caixas e o cofre do que poderia ter sido uma agência bancária. O prédio foi projetado em 1892 pelo arquiteto alemão Louis Schneider, para ser uma agência do Banco da República do Brasil. E ele não foi ocupado como banco, ele imediatamente após a construção passou para a União, mas em 1906 ele foi ocupado pelo Supremo Tribunal Federal e em 1946 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse prédio é extremamente importante se a gente pensar no entorno do espaço em que ele ocupa, né? A Rua 1º de Março era a via principal da cidade até 1905. Ou seja, você tem uma aula de história ao céu aberto. Ele é um dos prédios mais bonitos que ainda sobreviveram do período e que existem no Rio de Janeiro. Ele não sofreu muitas transformações, ele não sofreu muitas reformas. A gente consegue ver o requinte que existe na produção do espaço, a beleza dessa edificação. No segundo andar, encontra-se o antigo plenário do tribunal, palco de acontecimentos políticos de grande importância na história da democracia brasileira. O edifício representa uma importante fase da arquitetura brasileira. É um prédio imponente, bonito, repleto de história. Primeiro, em função dos grandes debates que se travaram nesse prédio, os grandes temas que foram discutidos no Tribunal Superior Eleitoral. Isso tudo precisa ser resgatado e a cidadania precisa conhecer esse passado, precisa reconstruir a história. A importância desta restauração, como nós podemos ver, é múltipla. Recupera um patrimônio arquitetônico e permite que nós recuperemos um espaço público importante numa cidade, não digo só o Rio de Janeiro, mas as cidades brasileiras todas tão carentes de espaços públicos, sobretudo destinados a uma função cultural. O apoio da iniciativa privada é fundamental, porque nós estamos na terceira fase da reforma, que é a reforma interna, que é a reforma das pinturas, dos afrescos, dos pisos, dos metais. E nós queremos que essa recuperação se dê da forma mais fiel possível ao modelo original. É preciso convocar artistas, especialistas em restauros, e o poder público por si só não tem realmente recursos para convocar esses especialistas que são necessários. Desde abril de 2008, a antiga sede do Tribunal Superior Eleitoral vem passando por um processo de restauração que conta com o apoio do governo federal e da iniciativa privada. No momento, estão sendo finalizadas obras básicas de restauro e de adaptação do edifício. O próximo passo desse resgate são as obras de restauro artístico das valiosas obras de arte, pinturas, esculturas espalhadas pelo prédio. O que foi feito de restauração foi só a parte externa. O que falta fazer é exatamente a restauração das pinturas, de todo o gradil, né, de todo o detalhamento em ferro. Ou seja, a gente ainda tem muito trabalho para ser desenvolvido nessa edificação.
Inaugurado em abril de 2008, o Centro Cultural da Justiça Eleitoral vem oferecendo à população uma variada programação cultural gratuita de shows, musicais, teatro, mostras de cinema e artes plásticas. Endossando a íntima relação dessa construção com a história da democracia no Brasil, o Centro Cultural abriga ainda uma exposição permanente, a história do voto no Brasil. O espaço recebe em média 4.000 visitantes por mês. Aprendi sim, muita coisa. Eu aprendi que todo mundo tem que pensar em votar, porque temos que saber o que a gente escolhe para o nosso futuro. Recuperar o valor artístico e as obras do Centro Cultural para as próximas gerações é o compromisso do Tribunal Superior Eleitoral em seu projeto de restauro e reforma, que já conta com a participação de empresas que se valem dos benefícios da Lei de Incentivo da Cultura, a Lei Rouanet. Painéis e pinturas de grandes artistas do início do século XX, estátuas em ferro de figuras mitológicas trabalhadas na fundição Val d'Osne, na França, colunas, elementos artísticos e ornamentais fazem parte do conjunto de obras que necessitam de restauro. Além de já contar com diversas opções culturais, o público terá a chance de acompanhar de perto a restauração artística do edifício, que irá transformar os salões e salas do Centro Cultural em ateliês abertos. Não são muitos os empresários, infelizmente, que se sensibilizam com esta causa. E se nós temos a oportunidade de, através de leis de incentivo, patrocinar a cultura, a história e fazer do nosso povo um povo melhor, mais instruído, mais feliz, eu acho que nós temos essa obrigação. A restauração do CCJE é de extrema importância porque você não só restaura um prédio público, você restaura a autoestima de quem frequenta esse prédio público, a autoestima do cidadão. Coisas importantes já foram feitas, mas ainda tem muito trabalho pela frente. As empresas que investem no projeto estão ajudando a resgatar e a promover a história, a arte e a cultura nacional. Muita gente já comprou essa ideia. Junte-se a nós nessa importante missão.